Olá, amados, que a paz esteja com todos vocês. Trazendo aqui mais um áudio aqui para a gente estar meditando aqui nas Santas Escrituras, na Palavra do Pai, a respeito do que é pecado. Hoje em dia no mundo, a gente vê muita heresia, dogmas, cada um cria um estereótipo de algum determinado assunto e começa a implantar isso e as pessoas começam a acreditar naquilo como se fosse verdade. As pessoas confundem é, pecado trazendo para as coisas físicas, ou seja, acho que pecado é só uma pessoa que se prostitui fisicamente, é uma pessoa que mata, que furta fisicamente. Eles trazem tudo para a letra, ou seja, do que é pecado. Mas o que de fato é pecado para o Pai? E vamos ver, vamos analisar aqui essa mensagem que o Messias nos revela aqui, ó. João 16, versículo 9 aqui, ó. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Ou seja, olha que o Messias já está revelando o que é pecado aqui, ó. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Ou seja, quando o Messias está dizendo aqui, um dos maiores pecados é porque não crê nele. Ou seja, quem não crê no Messias também não crê no seu Pai. E quem não crê no Pai, não crê no Filho. Ou seja, um dos pecados também que as pessoas cometem é não crer no nome unigênito do Filho do Pai, que é o Emanuel, da profecia de Isaías 7,14. Ou seja, quem não crê no Emanuel já está cometendo um pecado. Aí aqui a gente já tem um sentido do que é pecado para o Pai, ou seja, pecado é a rebeldia contra a palavra do Pai. Ou seja, todo aquele que se rebela contra a palavra do Pai, inventando heresia, inventando um dogma, ou seja, pegando um trecho isolado da Bíblia, inventando algo, ele já está cometendo um pecado, ou seja, ele não está cometendo um pecado, naquele momento ele não está cometendo um pecado físico, que é uma prostituição física, que isso é coisa da carne, ou seja, se a pessoa fizer isso aí por falta de sabedoria, se pedir perdão ao Pai, o Pai vai perdoa, mas o pecado contra e a blasfêmia contra a palavra do Pai, esse não tem perdão nem nesta era e nem na vindoura. Ou seja, quem não crê no Filho unigênito do Pai, ou seja, não tem perdão, ou seja, não entra no reino do Pai. Ou seja, não entra na boa terra que o Pai prometeu. Porque está cometendo um pecado contra o Pai, é uma rebeldia. Exemplo, o Pai lá atrás já falou que não tem outros deuses além dele, só existe um Deus. Aí o homem pega e cria um novo Deus, cria é, um ídolo, que é o Jesus que hoje é adorado no mundo todo, principalmente nos templos de pedra e tijolo. Ou seja, é um Deus humano, ou seja, isso aí já é um pecado terrível, ou seja, ter um Deus diferente que não seja o Pai. Só existe um Deus, não existe outro Deus. Aí, isso aí já é um pecado também para o Pai também. É só para vocês entenderem mais ou menos, fazer umas analogias, para vocês entenderem mais ou menos o que é pecado. Ou seja, as pessoas ficam procurando se santificar somente na carne e não santificam o espírito. Sendo que se a pessoa se santificar o espírito, ele passa a temer ao Pai e automaticamente essas coisas da carne, ele não vai fazer mais isso aí, porque ele sabe que é uma coisa que não faz sentido nenhum mais para ele. Ou seja, ele começa a amortecer as coisas da carne, ou seja, está ligado somente no espírito do Pai. Quando a pessoa passa a temer ao Pai, ou seja, que é o princípio da sabedoria do homem, é temer ao Pai, o Criador dos céus e da terra, da fonte das águas, o Yahweh. Você temendo a Ele, você vai ter toda a sabedoria e o entendimento que não vai cometer nenhuma abominação, nenhum tipo de pecado, tanto na carne quanto no espiritual, porque você sabe o que, é que o Pai quer de nós, para sermos perfeitos, igual a Ele é. No caso em espírito, porque na carne ninguém é perfeito, falando na questão espiritual, ou seja, a pessoa tem um domínio próprio, ele saber o que é que o Pai quer, ou seja, tem um domínio próprio e conseguir refrear naqueles momentos que a carne querendo sobrepor sobre o espírito. Aqui, ó, o Messias falando, ó, esse versículo aqui é fantástico aqui, ó. Da justiça, ok, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Ou seja, olha como você está falando aqui, você já nos deu um recado falando o que é o pecado, que é a rebeldia contra a palavra do Pai, que ninguém crê no Messias, sendo que o próprio Messias já falou lá em Marcos 12, 29, que só existe um Deus, amarás portanto ao Yahweh, o teu Criador acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, só existe um Deus. Aqui, ó, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, se ele foi para o Pai e não vereis mais, ou seja, o que é que está no mundo hoje aí? São coisas visíveis, ou seja, isso aí não tem nada a ver com nem com o nosso Pai Celestial,
o verdadeiro e nem como o Messias verdadeiro. Isso aí é coisa humana, ou seja, se você não vai ver mais ele fisicamente, você só vai ver em espírito, ou seja, você tem que recorrer à palavra e ler. Leiam João 6,63, vocês vão entender o que é espírito. O espírito é o que? A palavra. O verbo é a mesma coisa. Ou seja, é a palavra do Pai, ou seja, o Criador dos céus e da terra. Aqui, ó. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Aqui, ó. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ou seja, quando a pessoa passa a crer no Messias genuíno, profético, ou seja, o Espírito da verdade passa a te guiar. Aqui, ó. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, ou seja, a pessoa passa a te deixar de falar de si próprio. Quem fala de si próprio é o diabo. O Messias nunca falava de si próprio, o Messias repetia as profecias do Pai. Tudo que o Messias falava ali, ele repetia o que os profetas da antiguidade falavam, da antiga aliança. O Messias não falava de si próprio, quem fala de si próprio é o homem, que ele pega um versículo isolado, inventa uma heresia, inventa uma doutrina, palavra humana. Por isso que é importantíssimo esse detalhe, observar a palavra do Pai, para saber os detalhes, o que o Pai falou, o que o Pai não falou, porque quando o homem vier com a heresia, com dogma, com a doutrina, querendo implantar na sua mente, você sabe o que é que o Pai falou. Ou seja, na verga de tua porta, ou seja, nos teus ouvidos, vai estar a palavra do Pai. Você vai estar selado com o sinal do Pai, com a palavra do Pai. Aqui, ó. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Ou seja, as pessoas hoje acreditam que, ó, às vezes um homem cria um vídeo falando que está revelando algo. Ou seja, isso é coisa humana. Ou seja, quem nos revela tudo é o próprio Pai através da sua própria palavra, quando você passa a buscar Ele de todo o coração, de todo o entendimento. Ou seja, só em a pessoa ficar ouvindo um vídeo de alguém que diz que vai revelar algo, você já é uma heresia. Ou seja, já é um pecado, já é uma abominação contra o Pai. A pessoa já está pecando sem perceber. Entendeu, amados? É mais a título de para as pessoas terem um entendimento e para responder também um amado que me pediu também pelo Facebook também a respeito do pecado. Ou seja, por isso que hoje o mundo é cheio de essas atrocidades que começam, porque todo mundo está em rebeldia, tanto contra o Pai quanto o Filho. Está combatendo tanto contra o nosso Pai Celestial e contra o Cordeiro genuíno que ele enviou ao mundo, que é o Emanuel. Ou seja, aquele que confessa que Emanuel é o Filho de Yahweh, o Pai permanece nele e ele permanece no Pai, porque eles são um, ou seja, um está com a mesma palavra, com a palavra do Pai e com a palavra do Filho, ou seja, dos lábios dessa pessoa vai sair somente as coisas que são do Espírito, porque ele está lendo e ele vai estar transmitindo aquilo que o Pai quer, não o que o homem quer, ou o que a gente fala no nosso próprio coração. Porque o que sai do nosso coração humano é coisas da carne, coisas que não vai edificar ninguém, vai só destruir a pessoa espiritualmente, é o que acontece hoje muito no mundo. Entendeu, amados? Então, essa mensagem é para vocês refletirem, para vocês meditarem aí o que é justiça e o que é pecado. Ou seja, o Messias nos revela aqui, nesse trecho aqui, nessa mensagem aqui. Se você meditar nesses detalhes, você vai perceber que o Messias nos dá grandes revelações aqui, ó. E ele já revela o que é pecado, o que é justiça e o que é juízo. Ou seja, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, tudo que está no mundo hoje aí que os homens inventam já está tudo condenado, porque tanto os profetas da antiguidade, na antiga aliança, já falou tudo e o Messias já falou. Ou seja, hoje o Pai só fala pelo Filho, não fala mais por homem nenhum, só pelo Filho. As pessoas ficam atrás de homens aí, isso aí são falsos profetas, falsos cristos. Como o Messias fala, surgiram falsos profetas, falsos cristos e enganarão a muitos. E se cumpre, essa profecia se cumpre o tempo todo, aí as pessoas ficam por um lado para o outro, ou seja, indo atrás de falsos profetas, falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, aqueles que dizem, sou ungido do Senhor, ou seja, ele está dizendo que sou ungido de Baal, ou seja, um falso profeta. Entendeu, amados? Ou seja, quem ouve esses homens aí já está em rebeldia contra o Pai. Já está cometendo um pecado sem perceber, ou seja, por que ele comete esse pecado? Na ignorância, porque não conhece as Escrituras, entendeu, amados? Por isso que a Bíblia é um lago de fogo, ou seja, é um fogo que te purifica para te levar para a vida eterna e também te destrói também aqueles que não creem no que o Pai está falando, se rebelam contra o Pai. Mas essa mensagem é para vocês aí, amados. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do nosso Pai Celestial, o Yahweh, e seu Filho amado, profetizado, o único, o unigênito, o Emanuel.